Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos realizando as atividades do PET 5, semana 2, exercícios do 4 até o 6. Então vamos lá. Querendo-se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, todas elas da mesma intensidade, será mais eficiente? Então é isso, né? A gente tem que entender qual é a força necessária para retirar esse prego. Então, e o que o martelo vai fazer, né, nesse sentido, né? O que o martelo vai fazer? Então, a gente tem que entender aqui o que cada força vai fazer para retirar o prego. Então, veja que para retirar esse prego aqui, o martelo tem que fazer uma rotação nesse sentido aqui. Estão vendo? Uma rotação nesse sentido, que aí a força que vai retirar o prego vai se dar nesse sentido aqui. Então, para fazer uma rotação nesse sentido aqui, é necessário então uma força que faça uma rotação para cá, né, no sentido, esse aqui é o sentido horário. Então, vamos excluir algumas aqui já, né? Então, essa força aqui não tem como, essa aqui também não tem como. Agora, a C, a D e a E gerarão, né, torques no sentido horário. Agora, qual deles é o mais eficiente? Obviamente, a letra C. Né? D e E geram torques no sentido anti-horário? Geram. Só que com forças inclinadas, apenas uma componente dessa força vai estar nesse sentido. Então, como assim? Veja que a força D, por exemplo, né? A força D ela vai se decompor num vetor aqui e num vetor aqui. Então veja que somente essa componente aqui vai gerar torque no sentido horário. Em relação à força C, ela vai ser bem menor, né? A intensidade vai ser bem menor, porque toda a força C vai ser utilizada para gerar torque no sentido horário. Então, alternativa a letra C. A força que vai fazer isso com mais eficiência vai ser a força C. Exercício número 5. Uma pessoa, ao mover a areia com o auxílio de uma pá, mantém a mão próxima do corpo em uma posição fixa, como mostrado na figura ao lado. Identifique o tipo de alavanca usado nesse sistema. Vamos pegar os tipos de alavanca aqui. Então aqui na teoria, aqui ó. Esses são os tipos de alavanca. Então vamos lá. Então aqui ó, vamos pegar aqui primeiro no desenho. Vamos tentar identificar o que está acontecendo aqui, né? Então veja aqui, se essa areia está fazendo uma força para baixo aqui, ó, nesse sentido. Então a força gerada a força da areia vai gerar torque no sentido aqui horário. Estão vendo? Torque no sentido horário. Agora a força então do rapaz, ela tem que estar nesse sentido aqui, né? Força F, porque ela vai ter que gerar torque no sentido anti-horário. Isso para manter então a pá em equilíbrio. Então qual é o ponto de equilíbrio aqui, ó? Esse aqui é o ponto de equilíbrio. É onde esse ponto O é onde a pá pode girar ou não. Então ele controla com a força do braço o quanto essa pá pode girar. Tudo bem? Então vamos lá, nós temos então um ponto central e as forças nas extremidades. A alavanca interfixa, quando o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação de força e o objeto a ser equilibrado. Então, ó, exatamente essa, né? Então, a alavanca interfixa. Então, a letra A
A letra A. Alavanca interfixa. Beleza. Letra B. Supondo que as mãos da pessoa estejam distanciadas 50 centímetros e a pá 110 centímetros de comprimento, qual a força que a pessoa precisa aplicar na pá para levantar 10 kg de areia? Que as mãos da pessoa estejam distanciadas 50 centímetros. Então, ó, a gente tem que essa distância aqui, ó, aqui até aqui, 50 centímetros. E a pá tem a 110 centímetros de comprimento. Bom, se tem 110 tudo, aqui então vai ter 60, certo? Então daqui até aqui, 60 centímetros. Então essas são as informações que ele nos deu. Então vamos lá. Então como que o que é preciso, como que é? Qual a força que a pessoa precisa aplicar na pá para levantar 10 kg de areia? Bom, então veja, a gente estava falando aqui, vamos tentar entender essa situação com uma foto. Então nesse momento aqui, qual a força que ele tem que exercer, essa força F, para suportar esses 10 kg de areia aqui, tudo bem? Então os momentos eles precisam ser iguais. Do momento da força F tem que ser igual ao momento da força FA. Então força vezes a distância, então vai ser F vezes a distância de F até o ponto de apoio, tem que ser igual a FA vezes a distância DA até o ponto de apoio. Então vamos fazer um parênteses aqui, ó. DF igual 50 centímetros. Então DF vai ser igual a 0,5 metros. Lembrar que tem que transformar, né? E DA vai ser igual a 60 centímetros. E o DA então vai ser igual a 0,6 metros. Então a força F vezes 0,5 é igual a M vezes G, né? 10 quilos. Aqui, né? Peso igual a M vezes G. Tem que lembrar isso. Deixa eu só tirar esse igual que ficou muito feio. Igual 10 quilos vezes 10, que é o G, vezes 0,6. Então F vai ser igual a 100 vezes 0,6 dividido por 0,5. Então F vai ser 100 por meio, esse 100 dividido por 0,5 aqui, ó. Tem várias formas de fazer essa conta, né, gente? Eu prefiro fazer a forma mais simplificada aqui, que é esse zero aqui, corta com esse zero aqui, que é 10 menos 1 em cima e 10 menos 1 embaixo. Aí fica 100 dividido por 5, que dá 20, vezes 6. Então F vai ser igual a 20 vezes 6, 120 newtons. Então tá aí. Nossa resposta do exercício 5. O exercício 5 já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Já porque ele exigia uma análise antecipada para a gente conseguir fazer. Mas nada que com muita calma vocês não consigam, tá? É só ir devagarzinho que dá certo. Vamos para o próximo. Exercício número 6. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações da barra, dividindo-a em 8 partes iguais e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular.
com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Qual o valor da massa da barra? Então vamos lá. Veja só. Ele não deu o tamanho da barra, né? Olha lá. Um pedaço de madeira, a barra de ferro cilíndrica e homogênea. Tá vendo? Ele não deu, né, o tamanho da barra. Mas não tem problema. Por quê? Porque vamos ter distâncias dos dois lados. Então se eu pegar uma distância dessa aqui, vou chamar de x, ó. X, tá? A gente conta cada x e a gente encontra o valor então da massa da barra, certo? O que vai ser importante aqui? O importante é a gente entender aonde que vai ser aplicada a força a força peso da barra. Lembra que a força peso ela vai ser aplicada exatamente no centro de gravidade. Nesse caso aqui coincide com o centro de massa, tá? Então vamos contar o centro de gravidade é exatamente o meio, a metade da barra. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedaços. 9 pontos com 8 pedaços iguais, certo? Então tem 1 aqui, 2, 3, 4. Então o centro da barra está exatamente aqui, ó. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então dividi exatamente no meio. Então aqui eu tenho a força peso da barra. Força peso da barra. E aqui nós vamos ter a força peso do saco de arroz, PA. Então, peso do arroz, peso da barra, tá bom? Vamos observar os momentos, ó. Então, o peso da barra vai fazer girar no sentido anti-horário. E o peso do arroz vai fazer a barra girar no sentido horário. Desculpa, sentido horário ou sentido anti-horário. Invertido aqui. Ótimo, então vamos ver. Para encontrar o peso do arroz, eu tenho que equilibrar essa barra. É uma balança de feira, aquelas mais antigas. É exatamente o princípio de funcionamento dela. Só que aqui na feira eles não usam só o peso da própria barra, né? Eles têm umas medidinhas que eles vão colocando aqui. Ou então é um peso. Tem aquelas balanças de farmácia mais antigas que você pega e desloca um peso. Já viram? Você vai deslocando o pezinho até encontrar a sua medida. Então esse pezinho você vai deslocando, você vai alterando então o centro de massa aqui da barra. E assim você encontra o seu peso na hora que você equilibrar a barra. Vamos lá? Então o momento de A tem que ser igual ao momento de MB. Então o movimento do saco de arroz. O momento do saco de arroz vai ser PA vezes DA, que é igual a PB vezes DB. Muito bem, PA. M vezes G é 5, né? 5 vezes 10. Vezes a distância até o ponto de apoio aqui, ó. Então 1, 2, 3x. PB. Quem eu quero achar é o peso, né? Ele quer a massa, na verdade. Então vai ser 10 vezes MB, massa da barra, vezes a distância que é 1x. 1x. Olha o que eu falei pra vocês, ó. O x vai embora. Já que a gente tem dos dois lados, né? Então o 10 também vai embora. A massa da barra então vai ser igual a... Nossa, tudo colorido, mas tudo bem. 5 vezes 3 dá 15. 15 quilogramas. Alternativa letra E. A gente tem que cancelar tudo dos dois lados. Sem problema nenhum para fazer esse exercício. Usando exatamente o mesmo conceito, né? Exatamente o mesmo conceito. Mas é isso aí, gente. Então, segunda parte dos exercícios feita. Nos vemos na próxima aula com os exercícios da semana 3. Bons estudos para vocês, um forte abraço. Tchau, tchau.